Sejam bem-vindos, meus amigos, amigos dos meus amigos e a quem mais queira se achegar. Sou Saroni, mãe de Axé, clarividente. Hoje vamos falar de Pai Ossan, ou Pai Ossan, ou Pai Ossanha, Ossanhê. Independente da forma que você o conhece, saibamos que ele é o grande feiticeiro, ele é o pai milagreiro, ele é o grande médico, é o Senhor que domina todos os mistérios, todos os segredos das plantas, das ervas. Sim, ele é um pai querido, porque sem folhas não há candomblé, não há umbanda, não há ritos, não há mistérios. E ele sempre muito dedicado, ele sempre ali curioso, foi conhecendo as folhas, foi estudando sobre as folhas e foi descobrindo que as folhas eram remédios ou venenos. E ali com esses mistérios, ele foi conhecendo cada dia mais os mistérios da feitiçaria. Sem folha não há feitiçaria. Lembrando a vocês que toda feitiçaria, ela tem o princípio do bem querer ao outro, do bem querer a nós mesmos. Mas como temos o polo positivo e negativo, teremos aí algumas dificuldades em fazer com que as pessoas, mas chegaremos a esse tempo da humanidade, para que as pessoas usem a magia sempre a favor do bem, sempre em favor da saúde e da prosperidade. Pai Ossan, o Senhor da saúde, porque através dele se descobriu os remédios. Um dia, ele andando e descobrindo os mistérios, curiosamente, das ervas, Orunmilá pergunta a ele o que ele estava fazendo. E ele responde que ele estava ali preparando alguns remédios. Sim, ele preparava os remédios, saía de aldeia em aldeia, vendendo esses remédios. Através de Pai Ossan, nós aprendemos que todo dom deve ser tratado como ofício, porque através do ofício, o dom tratado através do ofício se torna responsável e nós nos dedicaremos. Então nós devemos sim, todos nós que vivemos pela fé, vivemos da fé, devemos esse ensinamento a Pai Ossan, entre tantos outros. Pai Ossan então responde a Orunmilá que ele estava preparando alguns remédios e Orunmilá então chama ele para que ele aprendesse mais mistérios e os segredos de todas as ervas e de todas as plantas. E ele vai com o Orunmilá aprendendo os nomes das ervas, dando ali todos, e Orunmilá ensinando as cantigas e todos os mistérios. Assim ele se torna o grande senhor das plantas e das ervas. Vou contar uma lenda aqui para que vocês entendam um pouquinho de Pai Ossan. Ele é filho de Iemanjá com Pai Oxalá. Alguns dizem que é de Nanã com Pai Oxalá. Então ele é um pai querido, é um filho muito devotado aos seus pais. Aí então ele ali curando e ele descobrindo os mistérios, ele adquire uma grande importância. Mas Pai Ossan sempre é muito cauteloso, muito simples, ele nunca precisou de status, nunca precisou se mostrar nada, e ele vai criando esse domínio por causa do conhecimento e dos mistérios que ele adquire. Xangô, nosso rei maravilhoso, independente, que não gosta de ter que ficar pedindo favores, ele chama Pai Ossan e fala: olha, eu não estou gostando, a cada banho que eu tenho que tomar, a cada remédio, eu fico na sua dependência. E o Ossan falou: é assim, são os conhecimentos e a minha dedicação. O Ossan sempre muito estudioso e cada vez mais curioso, cada vez vai dominando mais os mistérios da terra, das ervas e das plantas, da chuva que traz a fecundidade toda dessas ervas e dessas plantas. Bom, Xangô ainda insatisfeito reúne todos os outros orixás e fala: olha, nós estamos escravos de Ossan, isso não é certo, nós precisamos ter o domínio também das ervas. Então alguns discordaram, falaram: ah, mas Ossan é tão gostoso, é uma visita tão boa, sempre muito leve, ele sempre nos atende. Alguns concordaram, outros não. Ah, mas Xangô não se dá por vencido? Ele é livre, ele é independente, ele não gosta de ficar súdito de ninguém, nem precisar de favores.
Ele chama a sua mulher. Oiá, olha só, tem um plano. Quando o Ossan estiver ali mexendo nas ervas, fazendo as cantigas e fazendo as rezas e consagrando essas ervas, para que elas realmente liberem os mistérios, para que realmente seja o sangue verde, o sangue que nos cura, que de tudo nos limpa através da natureza, o sangue verde. Somente através das ervas e das plantas, através das cantigas e das rezas, nós teremos o sangue verde a nosso favor. Aí, então, Oiá, sempre, sim, meu amor, meu senhor, vamos fazer, qual é seu plano? Quando o Ossan estiver ali com as suas ervas, mexendo, fazendo a cantiga, você vai e bate um vento, e aí todas as ervas vão voar, e ele vai começar a falar os nomes, e cada um de nós vamos dominar algumas folhas e ervas, e sairemos da escravidão de precisar de Ossan para tudo. Ela, mais do que rápido, combinou, chamaram os outros orixás, contaram os seus planos, e ali foram. Só que Pai Ossan, sempre muito sábio, observador, tudo bem, ele está ali, Mãe Oiá chega, começa a distrair ele e bate o vento. Nisso, cada um dos orixás vão pegando uma, duas folhas e pegam ali os mistérios. Pai Ossan, generoso como é, entrega e mostra para eles as cantigas e os mistérios daquelas determinadas folhas que eles passam a ter domínio. Mas, ainda assim, Pai Ossan continua sendo o rei das plantas, o senhor dos senhores, dos milagres e das curas através das plantas. Aí vai um pouquinho da generosidade de Pai Ossan para todos vocês. Nós não vemos muitos filhos de Ossan, porque ele é muito restrito. Ele não escolhe muitos filhos. Ele quer pouquíssimos filhos. Então hoje em plano físico nós temos poucos filhos. Sempre vai aí um alerta, vale uma dica. Na Umbanda não se cultua muito Ossan, então não se faz a cabeça de Ossan e geralmente se fazem como filho de Oxóssi. Mas são dois orixás bem distintos, tá, gente? Apesar de estarem juntos, apesar de dividirem as matas, serem excelentes amigos, existe aí até uma lenda que diz que talvez Pai Oxóssi e Pai Ossan se amaram. E Pai Ossan, sempre como um grande estudioso, ele não se deu a muito, ele não se ofereceu aos prazeres da carne. Ele tem aí uma remota história que talvez ele tenha se envolvido com Oiá, mas ele não foi um homem de grandes amores, ele não se envolveu com isso, porque ele se consagrou sempre aos remédios, à cura. Então por isso que nós chamamos ele o Senhor dos Mistérios, dos Milagres. Quando precisa recorrer a saúde, a cura, nós vamos até meu Pai Ossan, e não há rito, não há mistérios sem folhas. O meu muito obrigada a Pai Ossan. Eu, salve, axé.